24 de maio de 2018. Dentro de campo, o Palmeiras garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e fora das quatro linhas. A conselheira e investidora do Verdão, Leila Pereira, dá sinais de que a campanha para presidente já começou com anos de antecedência. Eu acho que eu sou jovem ainda, não posso agora. Grêmio vence na Libertadores e fecha a primeira fase como o segundo melhor geral da competição. Tite comandou hoje o primeiro trabalho de campo e seleção brasileira recebeu visita ilustre. Zagallo esteve por aqui. Substituto de Fábio Carille, Osmar Loz começa hoje a comandar o Corinthians na partida contra o Milionários. Arboleda treina entre os titulares e deve herdar vaga de Anderson Martins para duelo contra o América Mineiro. E ainda, os detalhes da cidade de Kazan, uma das sedes da Copa do Mundo da Rússia. E na NBA, o Boston Celtics volta a ficar na frente do Cleveland Cavaliers. Olá, boa noite. O Palmeiras sofreu bem mais do que o planejado contra o América Mineiro no Allianz Parque. Por pouco não viu a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil ir embora. Além do fraco futebol apresentado, o que chamou a atenção nos vestiários foi a presença de Alexandre Matos e Leila Pereira, que falaram um pouco sobre os bastidores do Verdão. Acompanhem na reportagem de Alexandre Silvestre. Desembarque do Palmeiras agitadíssimo, nem tanto pela paradinha do Edu Dracena na zona mista. O executivo do Verdão, Alexandre Matos, pede a palavra para esclarecer temas importantes. Recentemente nós recebemos da CBF que o Dudu está entre os 35 jogadores convocados pelo Tite. Por outro lado, por causa da determinação da FIFA, que diz que os jogadores precisam de um descanso, o Palmeiras fez um contato com a CBF para entender se o Dudu tinha condição legal. Como a gente ainda não teve a resposta, a gente, por prudência, resolveu tirar o Dudu do jogo de hoje. Matos confirma ainda a venda quase certa do Tietê para o futebol ucraniano e nega veementemente ter recebido mala branca do Boca Juniors para vencer o Barranquilla na última rodada da fase de grupos da Libertadores, como se especula na Argentina. O Palmeiras repudiar absurdamente. O Palmeiras, inclusive, jogou o jogo com um time alternativo. Reserva, vocês falam reserva, a gente entende que todos os jogadores que estão aqui são titulares. Eu prefiro valorizar aquilo, isso a gente nem dá importância para isso, que vai começar aquelas teorias da conspiração. O que a gente tem mesmo é uma seriedade e respeito. Por falar em conspiração, a conselheira e mulher forte patrocinadora do Alviverde também conversa com a imprensa antes da partida com o América Mineiro. 2 anos, o presidente não tem paz para governar. Esse negócio de ter um cabresto, olha, para você ser reeleito, você tem que sentar aqui, vamos negociar. Isso não é possível. Então, a última coisa que ele tem tempo de pensar é no clube. Mas essa história fica para depois do jogo no Allianz Parque, que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No Horto, Verdão, 2-1. Um empate basta nesse duelo de volta, em casa. O 0-0 se arrasta no primeiro tempo, quando aos 37 minutos, Serginho cala os pouco mais de 22 mil torcedores presentes no estádio. Galera que vai ao time na saída para o intervalo. Acredito que se eu tivesse na arquibancada hoje e tivesse ido para o intervalo com placar de 1-0, não sei se eu também não me manifestasse com uma vaia. Roger Machado, na condição de treinador, é mais um a cobrar os atletas, na intimidade do vestiário. Um pouquinho de puxão da orelha, para que a gente voltasse mais atento. Reação imediata. Derrota simples do Verdão para o Coelho leva a decisão para os pênaltis. William desperdiça a boa chance. Keno por pouco não encontra o caminho. O que tá verde amadurece na testadinha colocada de William. Tudo igual. Fim de papo, 1-1, Palmeiras classificado. Nós temos 31 jogos, talvez esse tenha sido o jogo de menor nível técnico até então. O que valia hoje muito era a classificação, infelizmente não aconteceu. Mas nós enfrentamos um adversário muito disposto a complicar
e tentar tirar a vantagem que a gente construiu fora de casa. Assim está o momento do Palmeiras, na Copa do Brasil, classificado para as quartas de final, e no Brasileirão, já pensando no compromisso do fim de semana diante do Sport. E por que não, preparando o terreno no campo político, com sua grande e atual investidora. Qualquer conselheiro, qualquer torcedor apaixonado pelo Palmeiras tem o sonho de poder chegar no cargo máximo. Mas às vezes é possível e às vezes não. Então, para eu não me decepcionar, eu não faço planos a longo prazo. Tá? Porque eu trabalho bastante para poder colaborar com o Palmeiras já. O Palmeiras vitorioso já. É isso que me interessa. Mas essa mudança não pode te beneficiar logo mais? Não. Me beneficiar, se beneficiar a mim... Permitir que você seja candidato. Não pode permitir a mim e qualquer dos 280 conselheiros. Sim. Por que 279 conselheiros podem ser candidatos e a Leila não pode? Então, o direito que eu tenho é o direito que qualquer conselheiro tem. Então, essa história que é casuísmo para a Leila, conversa fiada. Porque se eu não fosse, por exemplo, se eu quisesse ser candidata a presidente um dia, não seria em 2021, seria em 2022? Eu acho que eu sou jovem ainda. Eu posso agora. Bom, meus amigos, boa noite. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, Michele. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Primeiro do jogo, eu quero dizer o seguinte. Na verdade, o Roger tinha que dar um puxão de orelha nele mesmo, né? Porque ele entrou com um time completamente estranho, esquisito e ineficiente no primeiro tempo. O Palmeiras deu um chute a gol, enquanto o América acabou fazendo 1-0. Na etapa final, ele fez a alteração correta. Ele tirou o Lucas Lima, que estava muito mal, colocou Guerra, né? E tirou também mais um jogador e colocou o Johan. Né? E aí, exatamente. E aí o que aconteceu? O William, o Bigode, foi fazer a função de centroavante e acabou empatando o jogo com um gol de cabeça após o cruzamento do Marcos Rocha. Então, ele corrigiu a tempo. Eu até escrevi no blog da Gazeta Esportiva, na coluna Eu Tenho Dito, né, que exatamente que foi uma classificação que se deveu à inteligência, à alteração precisa que o Roger fez no próprio time que ele escalou errado. O Palmeiras não mostrou um grande futebol, mas mostrou que tem um técnico que pelo menos sabe corrigir a tempo, né? E esse gol do William só saiu, mestre Alberto Helena Júnior, porque o goleiro estava mal colocado. Se ele está no centro do gol, ele pega a bola e o Palmeiras ia para os pênaltis. Ele estava muito para o lado de cá, do poste, vamos dizer, dele direito, né? Então, se ele tivesse mais ou menos colocado no meio do gol, era capaz dele pegar. Boa noite, mestre. Boa noite. Bom, o jogo em si, primeiro tempo foi uma bobagem, uma sonolência só. Não, o Palmeiras não jogou nada. O segundo tempo melhorou depois da entrada desses dois jogadores aos quais você se referiu. E eu fico preocupado com o Palmeiras, viu? Porque o Palmeiras vai cair muito e tal. Não, vai ficar lá em cima e tal, disputando, porque tem um elenco. Mas ele está perdendo elenco. Jogadores que são insubstituíveis pelo estilo. Por exemplo, o Roger Guedes, que está abafando lá no Atlético Mineiro, e não tem, só tem o Keno aí, um jogador de velocidade para o ataque. Apesar de tantos jogadores que o Palmeiras tem e contratou. Agora está perdendo o Tietê, também é o único meia ali, consegue desenvolver o jogo, porque o Guerra e o Lucas Lima têm uma peculiaridade, eles jogam do jeitinho próprio, mas não tem a mobilidade e a versatilidade do Tietê, que corre o campo inteiro, circula, marca, sabe tocar, carrega a bola, coisa que esses dois não fazem. Então, fica também essa dificuldade no time do Palmeiras. E insiste o treinador em jogar com esses dois volantes lentos, né? O Felipe Melo e o Bruno Henrique. E com eles, o Bruno Henrique, de vez em quando chega lá na frente, faz gol, não sei o quê, mas não é um jogador para trabalhar a bola ali no meio de campo. Então o Palmeiras está com dificuldade de construção, sobretudo porque o Lucas Lima não está jogando
nem um terço do que sabem. Ontem ele foi muito mal. O que acontece, hein? Eu não sei, eu acho que o sistema prejudica, mas também ele não faz questão de se adaptar, né? Não, eu acho que ele até se esforça nesse sentido, mas que ele não está sentindo a vontade e não está com algum problema, deve estar com algum problema pessoal, qualquer coisa assim. Eu não sei, não está jogando, não está. Às vezes o jogador, eu me lembro do Ricardinho, quando foi para o São Paulo, era o cara certíssimo para jogar naquele time e não jogou nada. Saiu. E você me lembrou agora do Marcelo Portugal Gouveia. Marcelo Portugal Gouveia, até o fim dos dias dele, confessava que a maior frustração dele como diretor e como presidente do São Paulo foi ter levado o Ricardinho e o Ricardinho não ter dado certo no São Paulo. Exatamente. Ali, por exemplo, aconteceu o seguinte, o Ricardinho era um meio armador típico, que tinha que jogar a partir do meio de campo, até mesmo da sua intermediária, e o São Paulo botou ele lá na frente e teve dificuldade. Ele não se ajeitou e começa errado. O negócio que era troço do pau que nasce torto, né? Morre torto. Por fim, a Dona Leila. Dona Leila vai engolir essa italianada toda numa mordida só, viu? Rapidinho. É muito esperta essa senhora. É muito esperta, mas eu particularmente não gosto da alteração em estatuto de clube. Essas alterações assim para A2 vai para 3. Aí eu me lembro do Juvenal Juvencio, me lembro de Alberto do Alibe, me lembro do próprio Mustafa, e aí eu sinto arrepio, me lembro de Eurico Miranda, sabe? Eu acho que o estatuto do clube é sagrado. Se isso foi tomado uma decisão em plenário, com todo mundo lá, os conselheiros lá, para que mudar, né? Eu penso assim, agora, enfim... Eu também acho, mas o que estou dizendo é apenas que ela é tão esperta que está dando nó no conselho inteiro lá para que haja essa mudança no estatuto, o que é sempre muito perigoso, né, essas mudanças de estatuto. Bom, e a vaga nas quartas veio, mas o futebol apresentado pelo Verdão deixou boa parte da torcida preocupada. E aí vem a nossa enquete de hoje. Apesar da classificação contra o América Mineiro, Palmeiras teve ontem a pior atuação da temporada? Yes or no? Dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com. Os meninos vão dar o voto aqui agora. E aí, Chicão? Não foi a pior atuação do Palmeiras na temporada. A pior atuação do Palmeiras foi contra o Corinthians. Eu estava pensando... Porque ele tinha que ganhar aquele campeonato dentro de casa. Não podia perder de jeito nenhum. E perdeu. A atuação contra o América não foi satisfatória, mas ele fez a lição de casa. Então passou. E aí? Alberto? Sei lá, viu? O Palmeiras tem jogado tão mal várias partidas. Algumas jogou muito bem. Umas poucas, mas a maior parte é isso aí, esse jogo tedioso e tal, sem criatividade, sem imaginação. Vamos dizer que seja. Bom, parabenizando vocês dois pelas colunas que vocês fizeram lá no site gazetesportiva.com, recorde de audiência. O Chico Lang listou a seleção ideal do Chico Lang no gazetesportiva.com e o mestre Alberto Helena Júnior colocou 5 erros e acertos de Tite na seleção brasileira também. As duas explodiram na audiência. Muito obrigada aí. Parabéns, hein, mestre? Pela colaboração. Parabéns, hein, Chico? Eu vi parabéns, hein, doutora? Concordo. E em breve mais conteúdo todo dia especial para vocês. E o assunto agora é o Santos, que daqui a pouquinho, 7h15, recebe o Real Garcilaso do Peru pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O nosso contato é com a Vila Belmiro, onde está o repórter Adriano Dolfi. Boa noite, Adriano. Qual a expectativa para mais um jogo do Peixe? É isso aí, Michele. Boa noite a você, a todos que estão acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportivo. O Santos mirando a liderança do grupo na Copa Libertadores, o Real Garcilaso aí lutando por uma vaga na Copa Sul-Americana. E o Peixe vai ter desfalques para essa partida. O Bruno Henrique é um deles, jogador importante no ataque, ainda não tem retorno previsto para voltar à equipe. Outro desfalque importante é o Alisson, está com problema no joelho, vai ser melhor avaliado durante a semana. E tem mais desfalques também, o Arthur Gomes, que está lesionado. E uma notícia fresquinha, Vitor Ferraz, lateral direito, não vai para a partida. Para essas vagas, ô Michele, já está acertado Diego Pituca no meio campo, o Renato era cotado, ele vai ficar no banco de reservas,
Jean Mota e Daniel Guedes na lateral direita. Mas o grande assunto por aqui é a crise de abastecimento aí nos combustíveis que está afetando também a cidade de Santos. A gente chegando aqui à Vila Belmiro viu diversos postos de gasolina com longas filas, o morador aqui de Santos tendo muitas dificuldades para abastecer o carro e, consequentemente, chegar à Vila Belmiro, que nesse momento, a 1 hora da partida, registra um clima de muita tranquilidade. O mesmo está ocorrendo com quem vem de São Paulo, que é a Baixada Santista, aqui a Vila Belmiro, está tendo dificuldades por causa dos bloqueios nas rodovias Anchieta e Imigrantes. Inclusive, muitos sócios já estão desistindo do ingresso, isso está aparecendo no sistema de bilheterias do Santos. Portanto, se chegarmos aqui a 5 mil pessoas na Vila Belmiro na noite de hoje, já vai ser considerado aí um bom público. A gente conversou essa semana com o presidente do Santos, José Carlos Pérez, e ele falou justamente sobre esse problema que o Santos vem enfrentando em relação ao baixo público aqui na Vila Belmiro. E ele revelou que está tendo conversas com empresários que estão participando da licitação do estádio do Pacaembu. Vamos acompanhar o que disse o presidente do Santos. Quem tem arena saiu na frente. Não importa o que custou essa ação, né? Os times, alguns se endividaram com o negócio de arena, outras arenas estão abandonadas, mas o fato é que o Santos não tem arena. E o Pacaembu, que nós estamos firmes aí, vai estar tendo licitações, são 4 empresas, né? E que o Santos é a bandeira dos 4. O Santos está nos 4. E nós vamos agora procurar para assinar documento, que faremos parte da licitação no modelo do Palmeiras, que é um modelo, não coloco nada, o investidor ele vai explorar shows, né? E nós vamos atuar sem pagar, como faz o Palmeiras hoje, isso, e usa a nossa bandeira. O estádio vai todo estampado do Santos Futebol Clube, etc. Hoje você tem um aluguel do Pacaembu que não é caro, como dizem, né? Tem se vocês entrarem no Bordeiro, lá tem despesas diversas, lá tem muita coisa que pode ser melhorada. Uma lanchonete no Pacaembu, a gente paga 12 mil reais e às vezes nem usa. Ela não dá R$1.000, R$2.000 de lucro e ela custa 12. Por quê? Porque ela está inserida dentro do aluguel. A prefeitura estabeleceu aquilo. Se quer alugar, aluga, não quer, tem que ir para outro estádio. Esse é o presidente do Santos falando sobre essa questão envolvendo o estádio do Pacaembu. Escalação saindo agora nesse momento, Vanderlei no gol. Na lateral direita, o Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e o Dodô. No meio campo, novidade, o Diego Pituca atuando como primeiro volante, o Jean Mota e o Vitor Bueno. No ataque, o Eduardo Sacha, o Gabriel e o Rodrigo. Uma última informação a respeito de reforços, o presidente do Santos falando sobre reforços essa semana também. Ele havia dito que tem interesse em um meia que está atuando no futebol do exterior, especificamente na Europa. Esse meia é o Brian Ruiz, jogador que foi destaque da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014, quando aquele país foi eliminado pela Holanda. O Brian Ruiz está se desligando do Sporting de Portugal, justamente por causa do episódio de torcedores que invadiram o CT do clube. Então, existem grandes chances do Santos acertar com o Brian Ruiz, jogador costarriquenho, para defender as cores do clube depois da Copa do Mundo. Amanhã no Gazeta Esportiva a gente conta todos os detalhes de Santos e Real Garcilasso, o Peixe lutando pela liderança do grupo na Copa Libertadores. Tá bom, Michele? Tá certo, Adriano Dolfi, muito obrigada por todas as informações, bom trabalho para você e boa sorte no retorno para São Paulo, né, que não tá fácil com esses bloqueios, nossa vida aqui não tá fácil mesmo. É verdade, o Porto de Santos está praticamente fechado, né, pelo que a gente pôde apurar no G1, né, e antes de subir para cá, mas enfim, daqui a pouco tem o Jornal da Gazeta e você vai acompanhar todas as notícias de perto a respeito da greve dos caminhoneiros. Eu tenho uma solução para isso. Diga, meu mestre. Devolve para Portugal isso aqui. É verdade, você tem razão. Aí seria mais resolvia o problema todo. Estava resolvido. E a gente ia para onde, mestre? Vamos para a França, vamos para a Itália. A Itália é um bom lugar, Roma é um bom lugar para morar. Roma. Bonito, a gente tropeça na história. Toscana. É verdade. Mas eu quero dizer o seguinte. Santos? Se o Real Garcilasso ganhar do Santos hoje, amanhã eu faço o programa pelado. Ah, não! Faço o programa pelado. Não tem como o Real Garcilasso ganhar do Santos. Ah, não! Isso é conversa fiada para boi dormir. Me desculpe. Aí tem que mandar embora o Jair Ventura. Na hora. Falar, meu filho, tchau, você não serve.
Porque não é possível, bicho. Se o Real Garcilasso ganhar, você vai Eu lá. faço programa nu. Amanhã eu faço programa nu. Só se tiver muito frio, aí eu boto um casaco. Porque senão, eu faço nu. Não tem como. E aí, Magrão? E outra coisa. Essa é uma maneira de espantar o telespectador rapidamente. Ou atrair mais As público. telespectadores. É verdade. As mulheres querem ver toda essa beleza, esse 63 charme. anos, charmosíssimo como eu. Homem interessante, inteligente, magrinho, né? psicólogo. Tanquinho. Agora, o que eu quero dizer a você é o seguinte. Veja bem, esse negócio de buscar reforço depois da Copa, um cara da Costa Rica que foi pro esporte e a torcida quase matou o cara de porrada lá. Quase matou todo mundo. Quase matou todo mundo. Eu não sei se vai dar certo. Eu tenho certeza que sim. Tem certeza? É um o cara belo é bom. jogador, sabe jogar, inteligente, habilidoso. É meia direita ou meia esquerda? Ele é meia esquerda. É meia esquerda. Mas hoje em dia, esse negócio de meia... Vai chegar aqui e vai jogar com 2 volantes, é um meia só. É um meia só. Mas ele é eu acho uma grande pedida. Eu espero que... Porque a Costa Rica só deu o salto que deu, que foi prodigioso nesses últimos anos, por conta do Ruiz. Esse é um jogador magnífico, eu gosto dele. Não sei se vai dar certo, não vai, mas que ele é um bom jogador. Bom, se você falou, eu acredito. Porque o único jogador que veio do esporte, naturalmente para o Corinthians, foi o Liedson. E o Liedson, pelo amor de Deus, que maravilha, fez uma passagem maravilhosa pelo Corinthians. O Liedson que está agora morando aí no Nordeste do país, né? Teve envolvido aí no... Não, mas o caso com o esporte foi o seguinte, a torcida foi mais ou menos parecido com aquilo que fez o que aconteceu aqui com o Palmeiras, com o Corinthians, só que dessa vez os caras foram lá com mascarado e tal, invadiram, bateram armados e tal, bateram, fizeram... A bronca deles é contra todo o esporte, desde a diretoria até os jogadores. Então, não é porque foi o Ruiz foi escolhido como alvo da manifestação. Bom, com a classificação garantida antecipadamente para as oitavas de final da Libertadores, o Grêmio entrou em campo apenas para cumprir tabela e venceu o Defensor do Uruguai por 1-0. Veja o gol. O nosso vice-presidente lá atrás já vinha falando, né? O problema é que o torcedor do Grêmio está se acostumando mal. Então, mesmo às vezes, como hoje, a gente ganha, às vezes o torcedor fica meio assim, mas 1-0, quer dizer, está mal acostumado, né? Mas o torcedor pode ficar tranquilo, que a gente sempre procura trabalhar bastante para ter os melhores resultados dentro do campo. Nem sempre o Grêmio vai fazer grandes partidas, principalmente da maneira que os adversários têm enfrentado o Grêmio. Oscar, você já ouviu falar no Caetano de Domênico? Já ouvi falar, mestre. Caetano Domênico, para você que não sabe aí, era um imigrante italiano que veio aqui para o Brasil, e lá pelos anos 30, 40, 50, ele passou a ser técnico de futebol e dirigia principalmente os clubes pequenos, né? Dirigiu o Corinthians, período, nos anos 40 e tal. E esse cara, o que é que ele fez? Ele inventou a tal da Serrada e a Serradinha. Serrada e Serradinha. Serrada o que seria a Serrada e a Serradinha? A Serrada eram 4 zagueiros, 4 médios, porque era médio naquele tempo, depois virou médio volante e hoje é volante. Então eram 4, eram 8 atrás, um para preparar a jogada para o outro ali que ia na corrida e tal, no contra-ataque, né, essa coisa. Era o famoso 4-4-2. Isso aí. Só que a Serradinha só tinha um lá na frente. O cara que ficava lá na ponta esquerda e corria para dentro quando metia um chutão para frente. Foi isso que jogou o Defensor aí, né, contra o Grêmio. O Grêmio teve 70% de posse de bola, tentou armar, tocou para cá, tocou para lá, mas era difícil. Ele conseguiu, com esse gol do Luan, furar esse bloqueio. Isso aí era muito comum. É a coisa mais antiga do mundo no futebol. E se repete toda hora, em todo lugar, né? Hoje com muito mais frequência do que antigamente. Porque esse sistema funcionava. A cada 10 anos, um time pequeno ganhava do grande. E aí era aquele estardalhaço, a retranca, Serrada, Serradinha.
Hoje está aí, né? Vale para todo mundo. Todos os times jogam assim, né? E você sabe, mestre, ontem o Miller esteve aqui no programa. Aliás, foi um programa bem legal de fazer com o Miller ontem aqui. E ele disse uma coisa em off para mim, que o apelido do Renato Gaúcho, entre os jogadores, ele tem muito amigo deles lá, né, do Miller, Pai Nato. Pai Nato. Não é nem Renato, ele chama o Renato de Pai Nato. Para você ter uma ideia como é que ele tem esse time na mão. Espetacular esse rapaz. Espetacular. Ele pegou os jogadores aí que já estavam aposentados, que ninguém queria. Cortez, Léo Moura, Paulo Miranda, né? Que time. Enfim, Jael, que ninguém... E põe todos esses caras para jogar e jogam bem. Ele jogam para frente. E tocando bola. É a língua do boleiro também. Uma coisa fantástica. Vamos lá, só rapidinho, Magrão. Quero mandar um abraço pro Everton, corintiano da Zona Leste, que parou nossa equipe hoje do repórter Jonas Campos, deu um papel, falou, você vai encontrar a Michele? Vai encontrar a Chiculã e a Alberto Helena? Dá um beijo, dá um salve neles. Então tá aqui Everton, lá da ZL, e o pessoal do Açougue, o Luciano Mário de Jesus, de Itaquera, São Paulino. Beijão, Luciano. O Márcio, corintiano da Vila Industrial, e o Luiz, palmeirense do Parque São Lucas. Beijo grande pra vocês. E eu quero dar um abraço pro Laurentino, que é pai da nossa querida Luísa aqui, que é produtora, né? E que é nosso fã aqui, assiste a gente sempre. Então, um abração, Laurentino. Um abração. E mais 3 partidas movimentaram a rodada de ontem na Libertadores. No estádio Monumental de Nunes, River Plate e Flamengo ficaram 0-0. Veja os gols dos outros jogos. O Bahia garantiu classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana ao golear o Blooming na Arena Fonte Nova 4-0. Veja os gols. Fala, Chicão. Peraí. Magrão, volta nessa imagem aí, que isso eu nunca vi na minha vida. Qual, Chicão? O cara fez o gol, foi comemorar e o segurança não deixou o jogador ir para a torcida. Volta um pouco aí, Magrão. Volta, porque isso aí é o que tem que fazer todo segurança. Se o cara não pode, o torcedor não pode entrar em campo, o jogador não tem que ir lá fazer média com a torcida. E arrastou o segurança para o meio da torcida. Coitado! Quer dizer, é o fim da picada. O jogador de futebol precisa começar a ser mais profissional do que emocional. Continuamos nesta quinta a apresentar as sedes da Copa do Mundo. Hoje a gente vai conhecer melhor a cidade de Kazan, importante centro comercial, cultural e industrial da Rússia. A Arena Kazan foi o primeiro estádio da Copa do Mundo de 2018 a ficar pronto. A casa da equipe russa Rubin Kazan começou a ser construída em 2010 e foi finalizada 3 anos depois. Com capacidade para 45 mil espectadores, o local já foi usado na Copa das Confederações do ano passado, sendo o palco de uma das semifinais do torneio. Neste Mundial, o estádio vai receber 6 partidas, sendo 4 da fase de grupos, com destaque para os confrontos entre Alemanha e Coreia do Sul, além de Espanha e Irã. 2 jogos eliminatórios também serão disputados na arena, um das oitavas e outro das quartas de final. O luxuoso estádio fica localizado às margens do rio Kazanka, na cidade de Kazan, capital da República do Tartaristão. Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, o distrito é considerado um grande centro comercial, cultural e industrial, tendo o complexo arquitetônico do Kremlin tombado pela Unesco como um patrimônio da humanidade. Outro fato curioso é que de todas as sedes da Copa, essa é a única que possui a maioria muçulmana. O nome da cidade é atribuído ao termo russo que designa uma caldeira. Isso porque, geograficamente, Kazan está situado em uma depressão. Um dos mais belos pontos turísticos do local é o Centro da Família.
Com uma arquitetura única, que lembra justamente uma caldeira, o local fica em uma grande área verde e é utilizado por muitos para celebrar casamentos. Muito bonito, né? E a gente tá aqui pensando quem é aquele jogador do Corinthians que foi aí jogar no Rubim Kazan. Dessa cidade bonita, né? Valeu a pena ele ter ido pra lá, porque bonito é demais. Bom. É o Rubinho Kazan. Não é. Robinho Kazan. Mandem pra gente aqui, mandem no meu Instagram, tá bom? Por mensagem lá, @MicheleJanella. Já que a gente fica conversando tanto pelo programa aqui, nossos telespectadores gostam muito do Gazeta Esportiva. Vamos falar de NBA? No jogo 5 da Conferência Leste, o Boston Celtics voltou a ficar na frente do Cleveland Cavaliers. Olha como foi. Alô, fiel, daqui a pouquinho, às 9h30, tem Corinthians e Milionários da Colômbia, na Arena em Itaquera, em jogo que vai marcar a estreia do técnico Osmar Loz no comando da equipe. Veja como foi o último treino do Timão na reportagem de Fernando Gavini. Walter Mantuan, Henrique Balbuena e Sid Clay, Gabriel, Maicon, Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero. O técnico agora é Osmar Loz. Mas o Corinthians, que vai enfrentar o Milionários nesta noite, é o mesmo de Fábio Carille, que deixou o clube para dirigir o Al-Wehda da Arábia Saudita. A gente já conversou com o grupo, a ideia nesse momento é uma manutenção daquilo que vinha sendo feito pelo Carille. Eu fazia parte da comissão desde o início do trabalho, então tenho bastante ciência daquilo que o Carille pensava, daquilo que os jogadores podem render, e a ideia é manutenção. E essa ideia de manutenção não ficará restrita à estreia. Afinal, Osmar Loz era o assistente técnico de Fábio Carille desde o ano passado. Dentro do trabalho, a gente pensa um futebol muito parecido. O Fábio é um cara muito calmo, é um cara que atende todo mundo, que escuta todo mundo, mas efetivamente eu pretendo ser um cara... Pretendo não, eu serei um cara que vai ouvir todos os departamentos, que vai ter uma conversa muito franca, que vai levar uma ideia de futebol onde a porta vai estar sempre aberta para os jogadores, para a diretoria, para as pessoas que estão ao meu lado, que vão caminhar comigo nessa jornada. Como braço direito de Fábio Carille, Osmar Loz participou da elaboração do 4-2-3-1, que deu super certo no ano passado, mas que naufragou no começo deste ano com a saída de jogo e foi transformado num 4-2-4 sem um atacante de referência. Por tudo isso, o sistema tático deve ser mantido. E Roger, contratado recentemente, ficará como opção para surpreender os adversários. O fato de não termos perdido o jogo e não termos conseguido uma reposição que desse a mesma resposta, passar para o 4-2-4 e o time ter correspondido, me faz pensar que não dá para definir hoje uma forma de jogar. Acho que o fato de ter o Roger, é um jogador da posição, pode abrir a possibilidade da gente pensar de formas diferentes. Eu acho que isso vai trazer mais dificuldades para os adversários lerem aquilo que a gente pode fazer. Esta será a 4ª oportunidade de Osmar Loz numa equipe profissional. Por 2 vezes, ele dirigiu o Internacional de forma interina e teve também uma breve passagem pelo Bragantino. Seu grande sucesso aconteceu mesmo nas categorias de base. Pelo Corinthians, ele foi campeão brasileiro sub-20, ganhou 2 campeonatos paulistas da categoria e ainda chegou a 4 finais da Copa São Paulo Juniores, das quais ganhou 2. Mas o torcedor corintiano, que se lembra de algumas goleadas do Timão nas copinhas dirigidas por ele, não deve se iludir. O time não será mais ofensivo do que era com Carille. Eu acredito que o futebol do Corinthians tem que ser aquilo que vem sendo, um futebol equilibrado, com solidez defensiva, com qualidade quando chega no terço ofensivo do campo. Então é isso que a gente vai tentar aplicar aqui. Um time equilibrado defensivamente, um time sólido, um time que vai ter a ideia que sofra poucas situações de gol e que seja eficiente quando chega na frente. Ou seja, o jeito do Corinthians vai seguir o padrão iniciado por Mano Menezes em 2008, aperfeiçoado por Tite e seguido com extrema eficiência por Fábio Carille. Aliás, Osmar Loz é gaúcho como Mano e como Tite. O sonho é repetir o sucesso de todos eles, mas o novo treinador tem os pés no chão e só quer começar bem nesta quinta-feira contra o Milionários. Todo mundo tem emoção, eu tento controlar as minhas. Acho que no futebol a emoção demais ela não ajuda tanto. Eu tento controlar minhas emoções. É óbvio que eu fiquei extremamente feliz pela oportunidade que o Corinthians está me proporcionando. É a realização de um profissional que começou há 23 anos atrás, com as escolinhas, chegar até esse ponto, num clube do tamanho do Corinthians, é algo fantástico, algo que me deixa feliz e consigo enxergar ainda condições de evoluir para frente. Bom, meus amigos, eu já falei a respeito do que eu acho. Eu acho que
se o Osmar Loss não é o técnico ideal, o presidente do Corinthians é o comandante ideal. Apoiado pelo André Sanches, o Osmar Loss, na minha opinião, pode ser que assuma o lugar do Carille e dê certo. Agora eu gostaria de ouvir o mestre Alberto Helena Júnior, que afinal de contas sempre me pareceu muito simpático ao Osmar Loss. É verdade, eu acho interessante a presença desse rapaz, porque pelo que ele trabalhou com as categorias menores, né, do Corinthians, eu vi o time de juniores jogando Copa São Paulo, etc. Um futebol agradável, ofensivo, leve, solto e tal, que não faz parte muito do repertório gaúcho, né, de futebol. Aliás, a propósito disso, vale sempre lembrar o que o Tite costuma dizer, que há duas vertentes da escola gaúcha de futebol. Uma é a do capitão Froner, que é aquela seguida depois por Oswaldo Brandão, o Pirillo, o Filipão, que é aquela coisa do time fechado, dá muito pau, marcação, pega-pega, cara alto, e jogar no contragolpe. E a outra do Enio Andrade, que era um meia de futebol refinado, né, jogou inclusive aqui no Palmeiras, e que eu curtia um futebol mais trabalhado, mais artístico, né, com mais artesanato, né? E o Tite se coloca numa condição de discípulo dessa escola, que é a do Enio Andrade. Espero que esse rapaz, né, seja da escola do Enio Andrade e que faça o Corinthians jogar um futebol mais ofensivo, mais agradável, mais leve, mais solto. No São Paulo, o técnico Diego Aguirre segue aproveitando a folga no calendário deste meio de semana para acertar a equipe que no domingo enfrenta o América Mineiro fora de casa. Jonas Campos esteve no CT da Barra Funda acompanhando o treino do tricolor. Pouco se viu do treinamento desta quinta-feira. Diego Aguirre pensativo. Nenê, Reinaldo e Diego Souza tirando foto e indo para o campo na resenha. Elenco quase todo presente no gramado, com exceção do atacante Gonzalo Carneiro, que ficou nas dependências internas do CT, e Rodrigo Caio, no departamento médico. Aquecimento, início da atividade com bola, e foi só. Depois disso, a imprensa foi convidada a vir para o lado de fora aqui do CCT da Barra Funda. Lá dentro, o técnico Diego Aguirre comandou um trabalho tático. Mas apesar de todo o mistério, já dá para ter uma boa ideia do time que vai encarar o América Mineiro domingo em Minas Gerais. A tendência é que o treinador mantenha boa parte do time que venceu o clássico contra o Santos na última rodada. Pelo menos uma mudança está confirmada. No miolo de zaga sai Anderson Martins, suspenso, e entra Arboleda. O São Paulo vai ao Independência tentando buscar a primeira vitória fora de casa na era Diego Aguirre. Por outro lado, o tricolor é o único invicto no Campeonato Brasileiro, 7º colocado, e está a apenas 3 pontos do líder Atlético Mineiro. É o São Paulo aguerrido de Aguirre, com foco total nos 6 jogos que restam antes da parada da Copa do Mundo. Olha, mestre Alberto Helena, eu confesso que não esperava que o Aguirre fosse estancar a sangria das derrotas tão rápido. E ele estancou. Conseguiu uma vitória. Parabéns. Agora vai enfrentar o América Mineiro, a Raposa, que ontem a gente viu que não é um time lá grande coisa. É um time competitivo, é um time que talvez em casa desenvolva um futebol melhor, mas né, é uma equipe limitada. E eu estou acreditando que o São Paulo vai conseguir ganhar do Atlético Mineiro lá no Horto. É mesmo? Eu acho. O Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro não, o América Mineiro. O Atlético Mineiro também é outro freguesão também. E agora? Fala. Termina, mestre, por favor. Não, só para dizer que eu não tenho essa mesma... Eu não compartilho desse mesmo otimismo do meu querido Chico, viu? Eu acho que o São Paulo está muito perdidaço. O técnico não sabe escolher qual é o esquema melhor, não escala os melhores, mexe demais no time. Vamos ver, vamos esperar que consiga.
Verdade. E o nosso telespectador falou que é o Jailson, um atacante do Corinthians que foi para o time russo, Rubin Kazan. Valeu, Márcio Romaeva, pelas informações. E a gente entra em contato agora com o repórter Osmar Garrafa, que está lá na Granja Comari, em Teresópolis, acompanhando a preparação da seleção brasileira. Boa noite, Garrafa. Como foi a quinta-feira? Boa noite, Michele. Foi uma quinta-feira movimentada, o primeiro treinamento com bola da seleção brasileira aqui na Granja Comari, já com a presença do técnico Tite, né? Pelo menos foi isso que nós observamos no período da tarde. Exceção feita a Fagner e Douglas Costa, 2 jogadores que estão no departamento médico, se recuperando de lesões. Todos os atletas vieram a campo. Destaque positivo nessa atividade. Teve o aquecimento, depois o Tite dividiu o campo em 3 mini gramados, aí fez aquela jogada com campo reduzido, e o destaque importante foi a presença do Neymar, fazendo o mesmo tipo de atividade dos seus companheiros. Não houve nenhuma limitação em relação ao Neymar. Ele trabalhou normalmente, né, fez todos os movimentos, trabalhou exatamente como os demais companheiros. Isso é um ótimo sinal de recuperação. Outra novidade nessa quinta-feira foi a presença ilustre do Mário Jorge Lobo Zagallo. O mestre Zagallo, atendendo um convite do Tite, apareceu aqui na Granja Comari, um dos maiores vencedores da seleção brasileira. São títulos importantes como técnico, como jogador, com a camisa verde e amarela. É um símbolo da seleção brasileira. O Zagallo chegou aqui pela manhã, passou todo o dia com os jogadores, cumprimentou todos os jogadores, conversou com os atletas, almoçou com os jogadores, depois acompanhou a atividade do Tite no campo. Também esteve por aqui o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Coronel Nunes, que chegou com uma valise. Todo mundo achou que ele estava trazendo dinheiro. Não sei se trouxe ou não alguma premiação aí para os jogadores pela convocação, conforme havia sido combinado anteriormente. E depois tivemos a coletiva do Fred, jogador do Shakhtar, que acabou tendo poucas oportunidades com o Tite, mas foi convocado. E ele tem propostas para jogar no futebol já de equipes bem diferentes do Shakhtar. A principal delas é do Manchester United. O negócio está bem encaminhado, e o Fred, em entrevista coletiva, falou da alegria da sua convocação e também da possibilidade de uma transferência do Shakhtar para o Manchester. Muito feliz, primeiramente, de estar representando nosso país numa Copa do Mundo. É um sonho de todos os jogadores, e eu estou podendo realizar esse sonho. Fico feliz ali também de estar podendo treinar bem. Hoje fizemos o primeiro treino com bola. Creio que fui muito bem no treino. Ele mesclou um pouco o time, e eu pude treinar muito bem. Mas em relação às negociações, eu estou com a cabeça somente na Copa do Mundo. A gente quando vai disputar uma Copa, a gente só pensa nisso, acaba que esquece as outras coisas. Então eu tenho um staff que está trabalhando com isso, eles estão cuidando disso, então acabo que eu nem converso muito com eles, nem pergunto muito, mas eu tenho certeza que eles estão escolhendo o melhor lugar, o melhor caminho para mim. O Fred também falou dessa visita ilustre do técnico Zagallo hoje aqui na Granja Comari. Encontrar com o Zagallo, um grande ídolo, é uma honra. A gente não tem muito o que falar, né? É um cara vivido que disputou 7 Copas do Mundo, cara que tem experiência em Copas, então ele acaba passando uma experiência pra gente ali no vestiário. Cara, é um cara que a gente procura estar perto sempre que possível, para que a gente possa pegar as conversas com ele, conversar bastante, a gente possa filtrar as coisas com ele e colocar no momento ali de Copa do Mundo, que é um cara que viveu bastante. O Fred, Michele, é um jogador muito articulado. A entrevista coletiva foi muito boa, ele não fugiu de nenhum tema, inclusive dos polêmicos, não é? Porque a convocação dele e do Tyson foram convocações muito criticadas, não é? Entendiam que existiam outros jogadores para as vagas do Fred e também do Tyson. E foi perguntado a ele se ele se sentia incomodado com essa situação ou não. Não estou chateado não, pelo contrário. É normal, as pessoas vão falar, não vão agradar a todos, né? Mas, como eu falei, eu continuo fazendo meu trabalho. O campeonato ucraniano é sim um campeonato difícil de acompanhar, quase ninguém acompanha. Mas quem acompanha a Champions League sabe o momento que nós estamos. Nós ganhamos na nossa chave
de uma grande equipe, que é o City, que estava invicto até o momento. Nós tiramos a invencibilidade do City. Quem assistiu os jogos sabe o quanto nós estávamos bem nesse momento. Então eu estou tranquilo para isso. As pessoas vão falar assim, é normal, mas eu mantenho a cabeça erguida, eu continuo mostrando meu trabalho aqui dentro da seleção e tenho certeza que vai tudo correr bem. Bom, finalizando, Michele, está dando problema aí com a lista dos 35 atletas que a comissão técnica enviou para a FIFA, os convocados. O Tite ficou com os 23 e pediu sigilo em relação aos outros 12, para que não criasse um clima de expectativa e muita especulação em torno dos nomes desses jogadores pré-convocados. A FIFA liberou os atletas pré-convocados para jogarem a decisão da Liga Europa, né, ou melhor, da Champions League e também da Copa Libertadores da América. Mas nós temos Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Tanto é verdade que o Dudu está na lista e ontem, como não tinha um ok da FIFA, o Palmeiras tirou o Dudu de campo, certo? Não colocou o Dudu em campo. E agora, para o final de semana do Campeonato Brasileiro, a CBF está em contato com a FIFA, aguardando um ok, a liberação desses atletas. Se essa liberação não acontecer até amanhã, o Tite terá que divulgar quais são os jogadores que estão convocados ou pré-convocados para que eles não entrem em campo e acabem se prejudicando. Amanhã, coletiva do Felipe Luiz, treinamento de manhã não tem, é folga, à tarde, treinamento sim, aberto à imprensa e coletiva, repito, do lateral esquerdo, Felipe Luiz. Tá certo, Michele? Tá certo, meu querido. Se agasalha que sua voz já tá ficando meio ruim, que nem a minha aqui, que tá um frio nesse estúdio, Jesus amado. Fala, mestre Chico Lang. Olha, minha querida Michele, antes de mais nada, foi legal rever o Zagallo, né? Por tudo que a gente passou com ele, né? Nesses últimos tempos, estava conversando aqui com o Messi e ele me lembrou que, na verdade, o Zagallo foi o técnico que mais dirigiu a seleção brasileira, né, Messi? É verdade, é verdade. E tem muita coisa a dizer, está lúcido ainda, alegre, contente, conversando com todo mundo, não é verdade? Olha o abraço do Tafarel dele. Legal essa cena, né? Muito bacana. Nossa, como ele está velhinho, né? A propósito do Fred, é bom lembrar que o William também está na mira do Manchester United. E acho que essa briga, essa esculhambação com o Fred e com o Tyson, embora eu também não teria convocado, mas me parece um pouco excessiva, porque o nosso querido Fred joga bem, viu? Resultado da nossa enquete, o que deu, Magrão? Apesar da classificação contra o América Mineiro, foi a pior atuação do Palmeiras? E o telespectador achou que sim, 77% dos votos. A gente termina o programa por aqui. Mestre, muito obrigada aqui pelo seu carinho. Chico Lang, beijo. Bob Dylan, hoje completa 77 anos. Muito obrigada pela sua audiência. Você que está em casa, valeu. Gazeta Esportiva bombando. É nóis. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Verdão. Vai, Peixe. Vai, Bob Dylan. Beijo. Viva o Bob Dylan.